Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, responderemos à pergunta: Nietzsche era ateu? Vejam bem, Nietzsche é o filósofo que anunciou a morte de Deus. Então, a pergunta por sua posição pessoal quanto à existência de divindades pareceria, num primeiro momento, relativamente simples de se responder. A gente poderia simplesmente dizer, claro, Nietzsche era ateu. Agora, a questão é que Nietzsche, assim como Platão, está entre aqueles filósofos fáceis de ler, mas ao mesmo tempo difíceis de compreender. De modo que a questão de seu ateísmo não é assim tão clara para grande parte de seus leitores. Preste bem atenção no que eu acabei de dizer. Nietzsche é simples de ler, mas difícil de compreender. Seus textos não apresentam nenhuma grande dificuldade para que você consiga acompanhar, ler os seus aforismos. Agora, isso não significa que é fácil compreender essa leitura tão simples, tão agradável, tão poética do Nietzsche. Então, vejam só, nessa questão da existência de Deus, né, se Nietzsche é ateu ou não. Em um nível tão básico de compreensão, eu cheguei a ler na internet um tempo atrás que o Nietzsche não poderia ser ateu porque o Nietzsche exalta Dionísio e também critica os ateus em alguns de seus textos. E vejam só, a internet está cheia de desinformação sobre Nietzsche. Tá? Eu li isso recentemente e foi por isso que eu tive a ideia de trazer este tema aqui no podcast para a gente abordar essa questão com uma profundidade maior, porque você pode ser, sim, desinformado se você for buscar informações de fontes que não são confiáveis, de indivíduos que não têm formação filosófica, que não têm o conhecimento necessário para estar falando sobre um filósofo como Nietzsche. Então nós vamos fazer o seguinte, num primeiro momento, nós vamos falar sobre a morte de Deus e em seguida nós vamos falar um pouco mais sobre os diversos tipos de ateísmo em Nietzsche. E aí a gente vai entender por que Nietzsche às vezes critica diversas formas de ateísmo, que pode levar alguns indivíduos às vezes a pensar que ele não era ateu. Bom, já que Nietzsche critica o ateísmo, ele não é ateu. Alguns indivíduos pensam assim. Mas nós vamos ver com bastante calma e detalhe por que ele faz isso. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem para você começar e nem para você terminar, isso é, você faz no seu passo, no seu ritmo, e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, etc, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio, ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso segundo e último recado é sobre o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E aqui também o acesso é vitalício, de modo que adquirir um desses cursos é como adquirir um livro. Você jamais vai perder acesso a todo o conteúdo. Além, é claro, de ter acesso a todas as atualizações que estes cursos possam sofrer nos anos seguintes. Neste curso de introdução à filosofia de Karl Marx, o nosso recorte é filosófico. Nos interessa aquilo que há de especificamente filosófico nas obras de Karl Marx. Para conhecer a grade curricular, basta acessar o link que está na descrição deste episódio, ou então o link que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, Nietzsche era ateu. Inicialmente vamos falar sobre a questão da morte de Deus, porque é um tema que causa muita confusão e muitas pessoas não entendem o que de fato Nietzsche queria dizer com a morte de Deus. Essa é uma das afirmações mais conhecidas e também
polêmicas de Nietzsche. A confusão é tão grande que, na cultura popular, muitos acreditam que foi o próprio Nietzsche que disse Deus está morto, assim literalmente. Mas não foi exatamente Nietzsche quem disse isso. Essa frase, preste bem atenção, foi proferida por um louco, por um personagem de sua obra Gaia Ciência. É da mesma forma que não foi, por exemplo, o Shakespeare quem disse ser ou não ser, eis a questão. Não, quem disse isso foi Hamlet, foi um personagem de Shakespeare. Algumas pessoas até não concordam com isso, dizendo, mas isso de alguma maneira saiu da pena do Nietzsche. Pois é, mas o Nietzsche escreveu muitas coisas com as quais ele também não concordava. E principalmente quando você está escrevendo histórias ou então escrevendo na forma de aforismos, você vai dizer coisas com as quais você não exatamente concorda. Às vezes você vai dar voz a um personagem unicamente para depois refutá-lo. Então tem que fazer bem essa distinção. A gente tem que distinguir o que o autor está falando, olha, eu, Nietzsche, estou dizendo isso, e o que um personagem de suas obras está dizendo. Há muitas pessoas religiosas que, inclusive, vingam-se de Nietzsche, colocando a frase Nietzsche está morto na boca do próprio Deus. Você já deve ter visto alguma pichação, alguma gracinha desse tipo assim na internet, né? Porque as pessoas colocam a frase assim, Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí embaixo colocam assim, Nietzsche está morto, assinado Deus. É muito inteligente, né? Só que quem faz isso não tem a menor ideia do que Nietzsche de fato queria dizer. E também acho que não tem a menor ideia também do que é o próprio cristianismo, né? Porque não acho que Deus seja vingativo dessa forma. Vamos ler agora o trecho no qual a morte de Deus é anunciada. Este trecho se encontra na obra A Gaia Ciência de Nietzsche. Abre aspas. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: Procuro Deus! Procuro Deus! E como lá se encontrassem muitos daqueles que criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse um outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou no navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? Fecha aspas. Agora, o que Nietzsche queria dizer com isso? Certamente não se trata do assassinato literal de Deus, um ser metafísico. Deus é incorpóreo, Deus está além da experiência sensível. Como é que a gente pode matar um ser deste tipo? A afirmação da morte de Deus tem um significado muito mais amplo do que o de exprimir uma simples forma de ateísmo vulgar ou então fazer uma provocação aos cristãos. Nietzsche estava se referindo, na verdade, àquilo que Deus representava para a cultura europeia, àquela crença cultural de que Deus, no passado, havia sido a característica que unia e definia a Europa. Nietzsche estava falando mais especificamente da Europa sem Deus. Nietzsche queria dizer que a noção cristã de Deus estava morta, que não podia mais ser racionalmente aceita. Ele colocava a questão em um sentido mais abrangente. Nietzsche estava se referindo com isso à decadência da metafísica no pensamento ocidental. Vejamos então um pouco de contexto. No tempo de Nietzsche, a ciência, a política e a arte estavam deixando Deus para trás como algo do passado, porque até então Deus havia ocupado o centro do conhecimento e do sentido da vida, só que não mais. Então, a morte de Deus não deve ser entendida como uma blasfêmia ou como uma afronta gratuita, como pensam muitos religiosos. A morte de Deus é uma constatação de uma situação histórica do pensamento ocidental. Então, Nietzsche está fazendo um diagnóstico. Tá? Quando ele diz Deus está morto, vejam bem, quando ele diz Deus está morto, ele não está dizendo que Deus não existe, porque só pode morrer algo que uma vez
estava vivo. Então vejam só, Deus está morto. Quer dizer, Deus viveu antes, não está mais vivo. O que eu acho muito interessante também neste diagnóstico de Nietzsche é que ele se refere não apenas ao seu próprio tempo, mas também ao nosso. Nietzsche estava falando para o futuro, para o nosso tempo e para o que ainda virá depois de nós. E isso eu acho fantástico em Nietzsche. Ele foi praticamente um profeta, no sentido de que ele conseguiu capturar o espírito do tempo, aquilo que ainda não estava plenamente desenvolvido, e ele conseguiu enxergar que a coisa poderia se desenvolver em tal sentido, tomar tal rumo. Então vejam só, isso está estritamente relacionado à questão do niilismo. O Giovanni Reale é um autor italiano que eu gosto muito. Ele afirma o seguinte: quando você se pergunta sobre o niilismo, a resposta está em Nietzsche, porque Nietzsche é o filósofo que melhor conseguiu pensar o niilismo em nossa época. E em um fragmento de 1887, nós lemos Nietzsche dizendo o seguinte, abre aspas, niilismo, falta o fim, falta a resposta ao porquê. O que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. Fecha aspas. Em uma outra passagem, Nietzsche coloca quais são os pressupostos do niilismo, e ele afirma o seguinte, abre aspas, que não exista uma verdade, que não exista uma constituição absoluta das coisas, uma coisa em si. Fecha aspas. Como nós podemos ver nessas últimas citações de Nietzsche, niilismo é isso, falta o fim, falta a resposta ao porquê, os valores supremos se desvalorizam, não existe verdade, não existe uma constituição absoluta das coisas. E quando Nietzsche fala então sobre a morte de Deus, essa é uma maneira de resumir exatamente o espírito da nossa época. E tem mais um trecho dele, um trecho póstumo, que vai colocar isso de uma maneira ainda mais clara. Eu gosto muito desse trecho. Vamos ler então? Abre aspas. O homem moderno crê experimentalmente ora neste, ora naquele valor, para depois abandoná-lo. O círculo de valores superados e abandonados está sempre se ampliando. Cada vez mais é possível perceber o vazio e a pobreza de valores. O movimento é irrefreável. A história que estou relatando é a dos 2 próximos séculos. Fecha aspas. Agora me diga se você não pode ler esta passagem e identificar isso exatamente como o nosso próprio tempo, como a nossa própria época. Nietzsche disse que, olha, o homem moderno crê ora nesse valor, ora naquele, e depois abandona. O círculo de valores superados e abandonados está cada vez maior. Cada vez mais a gente pode perceber, o Nietzsche diz, o vazio e a pobreza de valores, e o movimento é irrefreável. E aí a gente pensa que ele está falando apenas de sua própria época, não é? Mas ele conclui dizendo, a história que estou relatando é a dos 2 próximos séculos. Estão compreendendo, então, como é que essa questão da morte de Deus é muito mais complexa do que uma mera afronta gratuita aos cristãos? A coisa não tem nada a ver com o próprio Deus enquanto ser metafísico. Nietzsche está fazendo um diagnóstico de uma situação cultural e intelectual. E é por isso que o Martin Heidegger, filósofo alemão, afirma que enquanto a gente entender a expressão Deus está morto apenas como fórmula da descrença, a gente só vai estar pensando no modo teológico apologético, renunciando ao objetivo de fato do pensamento de Nietzsche, isso é, renunciando à reflexão que tende a pensar o que já aconteceu, a verdade do mundo suprassensível e a sua relação com o mundo sensível. Então, a morte de Deus significa o desaparecimento da dimensão da transcendência, a anulação total dos valores ligados a ela, a perda de todos os ideais. Neste episódio de hoje, o nosso objetivo é primariamente responder à pergunta Nietzsche era ateu? Mas a gente não pode falar sobre o ateísmo de Nietzsche sem antes esclarecer a questão mais polêmica e provocativa de Nietzsche em relação à existência de Deus, que é o anúncio da própria morte de Deus. Isso é para mostrar que Nietzsche é um filósofo mais complexo do que alguns leitores desavisados podem pensar num primeiro momento.
Então agora nós vamos avançar e falar de fato sobre a questão do ateísmo em Nietzsche, os diferentes tipos de ateísmo e a relação de Nietzsche com esses vários modos da descrença. Mas a gente vai fazer isso após a nossa clássica pausa musical. Hoje você vai ouvir um trecho do Concerto para dois oboés em Fá maior, opus 9, número 3, Allegro, do compositor italiano Tommaso Albinoni, nascido em 1671 em Veneza, na Itália, e falecido em 1751. É um compositor do período barroco. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Nietzsche era ateu. Antes da nossa pausa musical, nós falamos sobre a questão da morte de Deus. Mostramos que é algo muito mais refinado do que o senso comum às vezes pensa. Agora nós vamos falar sobre o ateísmo em Nietzsche. Vamos ver se de fato Nietzsche era ateu ou se talvez Nietzsche acreditasse em alguma divindade. Então vejam só, em primeiro lugar, nós temos que observar que não existe apenas um tipo de ateísmo. Nietzsche estava ciente disso e, ao decorrer de sua obra, encontramos reflexões sobre as diversas formas da descrença em Deus. De maneira geral, a crença em Deus era vista por Nietzsche como uma interdição ao pensar, o que vai de encontro ao ideal nietzschiano de honestidade e probidade do pensar.
Por toda a obra de Nietzsche, a gente encontra referências ao ateísmo de forma popular, ao ateísmo clássico e também ao ateísmo moderno, no qual a gente pode encontrar o ateu pacífico e o ateu pessimista nihilista. Isso é, o ateu pacífico para Nietzsche é aquele ateu que mantém o ideal de ataraxia, como os epicuristas na Grécia Antiga, por exemplo. Então, preste bem atenção ao que nós acabamos de mencionar. Nietzsche via a crença em Deus como uma interdição ao pensar. Nietzsche era um filósofo que, não obstante as suas diversas críticas a Sócrates, se inspirou muito nele. E para Nietzsche não havia nada que não devia ser criticado. E uma vez que você postula a crença em Deus e não abre espaço para criticar essa própria crença, bom, ele via isso como uma interdição ao pensar. Agora, é importante também mencionar como Nietzsche enxergava os deuses de diversos povos. E nisso, Nietzsche via os deuses também como projeção. Desde a antiguidade grega já existia a percepção de que os povos criam deuses muito parecidos consigo próprios, como a gente encontra, por exemplo, na crítica do filósofo pré-socrático Xenófanes. O Xenófanes criticou muito o antropomorfismo da teologia grega. E milênios mais tarde, essa posição vai encontrar, nessa posição de ver Deus como projeção, vai encontrar o seu máximo desenvolvimento na obra de Ludwig Feuerbach, Nietzsche e Sigmund Freud. Esses três filósofos viam Deus, de certa maneira, como uma projeção, uma criação da mente humana. Eles têm as suas diferenças entre si, não é? na explicação de como Deus vai ser projetado, mas eles compartilham da ideia de que Deus é uma criação humana e é uma projeção. Em sua obra O Anticristo, Nietzsche explica a origem dos deuses de maneira histórico-genealógica. Sendo essa, uma de suas últimas obras, a gente pode considerar que em O Anticristo nós temos a posição definitiva de Nietzsche e também a indicação de que ele não acredita de fato em entidades metafísicas, em um além-mundo, em um outro mundo. O filósofo alemão Ludwig Feuerbach, que nós acabamos de mencionar, via Deus como a projeção dos melhores atributos dos seres humanos. O Feuerbach colocava o Mensch, ou um ser humano, de maneira bem abstrata. E nesse sentido, o Nietzsche é mais concreto, o Nietzsche é mais histórico e materialista, porque Nietzsche não vai dizer, como o Feuerbach, que Deus é a projeção dos melhores atributos humanos. Não, para Nietzsche, Deus é a projeção de um povo, a projeção dos valores de um povo. Uma das coisas que Nietzsche afirma em O Anticristo é o seguinte: ele diz que um povo que ainda acredita em si tem também o seu próprio Deus, projeta nele as condições que o fez estar por cima. Isso é, os seus valores, o seu prazer, o seu sentimento de potência. Isso é, tudo aquilo que fez aquele povo estar por cima, eles projetam em um ser ao qual eles possam agradecer. Agora, por outro lado, a fraqueza de um povo também se reflete em seu Deus. Então vejam só, não apenas a força de um povo é refletida em seu Deus, mas a fraqueza de um povo também. E é bem interessante como Nietzsche enxerga isso no próprio cristianismo, no Antigo Testamento. Por isso que o Nietzsche vai falar que a castração antinatural de Deus como apenas bom representa a perda da fé de um povo em seu futuro. Ele afirma que isso é um processo que se desencadeia quando se é derrotado, quando os valores da derrota precisam entrar na consciência como condição de preservação. E a história dos judeus deixa isso claro. Vejam só, quando o povo judeu estava em Canaã, seu Deus era forte. Era o Deus que ordenou o povo judeu entrar na terra, matar todo mundo, inclusive mulheres e crianças, e tomar posse daquela terra. É isso que a gente lê na Bíblia hoje. Agora, muitos séculos depois, quando os judeus se encontravam exilados na Babilônia, houve uma transformação. Aquele Deus antigo de guerra, ele acabou se tornando um Deus bom, um Deus do amor e um Deus do perdão. De modo que
Quem lê a Bíblia com bastante atenção percebe que a forma como Deus é retratado no início do Antigo Testamento e a forma como Jesus apresenta o seu Pai no Novo Testamento é bem diferente. Não é tarefa fácil, trivial, conciliar essas distintas visões, essas metamorfoses de Deus por toda a Bíblia. Nesse sentido, Nietzsche afirma o seguinte: olha, não se pode chamar de evolução a transformação do Deus de Israel no Deus cristão. O Deus cristão, para Nietzsche, é o Deus da decadência, o Deus dos fracos que não se reconhecem enquanto fracos, mas que se chamam bons. Vejam só, né? Profunda essa reflexão de Nietzsche. Os fracos não se reconhecem como fracos, eles se chamam de bons. Então, tomando a Bíblia como um todo, aquele que era o Deus de um povo específico, do povo judeu, ele acabou se tornando o Deus universal, cosmopolita, o Deus de todo mundo, porque no cristianismo é assim, né? No cristianismo, Deus não é o Deus de um povo. Deus é Deus de todo mundo. Quem quiser se converter e se tornar parte da igreja, pode fazer isso. Não interessa onde nasceu nesse planeta. Não, mas no Antigo Testamento, o Deus, né, dos judeus era o Deus dos judeus, era o Deus de um povo. E por isso Nietzsche vai falar que ele agora, no cristianismo, esse Deus se tornou o Deus das esquinas. E o seu reino é como um hospital, um reino subterrâneo, um gueto-reino. Tendo em vista, então, o que nós já vimos nesse episódio até agora, sobre a questão da morte de Deus e Deus enquanto projeção dos valores de um povo, como é que a gente pode responder à pergunta Nietzsche era ateu? Que é a pergunta, o tema deste episódio. Bom, Nietzsche de fato era ateu. Mas isso deve ser compreendido em seus próprios termos e no contexto de sua obra. O verdadeiro ateísmo para Nietzsche seria aquele que também traz uma segunda inocência, porque um dos grandes problemas do ateísmo, segundo Nietzsche, é que o ateísmo não resolvia o problema da culpa ou da dívida. O ateísmo, em sentido forte, o único ateísmo verdadeiro, suprime não apenas a crença em Deus, mas também a dívida, a culpa, o débito em nós. E essa questão da culpa é um tema que vários autores, filósofos existencialistas abordaram. Quando você lê, por exemplo, A Queda do Albert Camus, um dos principais temas nessa obra é a questão da culpa. E isso foi capturado de uma forma bem interessante também do próprio Dostoiévski, né? Quando você lê, por exemplo, o Memórias do Subsolo ou Notas do Subsolo, né, em uma tradução alternativa. Então, vários escritores da modernidade e também já ali no século XX abordaram essa questão da culpa, de modo que certas formas de ateísmo ainda não conseguiram eliminar de fato a questão da culpa. E para Nietzsche, um verdadeiro ateísmo elimina não só a crença em Deus, mas também a culpa. Então, pessoalmente, Nietzsche acreditava em Dionísio. Nietzsche queria restabelecer o culto a Dionísio. Isso é uma grande bobagem que a gente encontra por aí na internet. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Inscreva-se também em meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio, ou então deixe a sua contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.